Oi, gente! Bem, hoje eu vou continuar aqui com vocês o terceiro traço, que é o traço de caráter psicopata. Só para relembrar, para quem tá entrando a primeira vez aí no meu canal, seja bem-vindo. Se inscreva, gente, ajuda a tia. O terceiro traço é o traço de caráter psicopata. Para lembrar, ele tem um formato, né, anatômico corporal, que lembra um triângulo ao contrário. São aquelas pessoas que têm o tórax, né, proeminente, bem, bem desenvolvido em cima, e ele vai afinando como se fosse um funil. As pernas são pernas fracas. Quando você tem uma psicopatia alta, você vê assim, face formando um triângulo, tórax formando um triângulo, e mesmo a coxa e os membros inferiores são mais fracos, mas você vê que também forma um pequeno triângulo que termina nos membros inferiores, mesmo perna mais fracas. São tanto o traço de caráter oral, o esquizoide e o psicopata, eles têm membros inferiores menos desenvolvidos, são mais fracos, né? Só relembrando, o traço de caráter rígido e o masoquista já tem pernas, né? Tem aquelas pernas bem mais desenvolvidas, bem mais estruturadas. É lógico que pode ter esses outros traços misturados. Mas, por exemplo, se você tiver uma esquizoidia, uma oralidade e uma psicopatia alta, você quase não vai ter perna. Então, você vê que, sim, inclusive, tem pacientes que têm mais essas características, que não têm pernas, são pessoas que justamente, às vezes, estão com uma estrutura dos membros superiores muito mais bem desenvolvida, embaixo, fraco. São pessoas, inclusive, que reclamam bastante de dores nesses membros, que têm que suportar o peso, né, dessa parte de cima do corpo. Tendo uma psicopatia alta, quer dizer que você tem ali um corpo, um membro superior todo voltado para essa coisa do triângulo ao contrário. Você, às vezes, lembra que esse traço é um traço camaleão, ele se esconde, às vezes, nos outros traços, né? Então, a gente tem que lembrar desse detalhe, mas se atentando à questão da anamnese anatômico-corporal e realmente se confirmando, né, que existe uma grande psicopatia alta nesse traço. O interessante é como lidar, né, com essas questões do coração partido, vendo que realmente está dentro dessa estrutura. O traço de caráter psicopata, por serem, são pessoas de alta troca, né, psicológica, são pessoas que estão sempre negociando, né? Então, quando ele tem um coração partido, significa que ocorreu uma quebra de contrato, porque como são pessoas quando eles têm a psicopatia alta, tá, gente? Quando a psicopatia é bem alta mesmo, eles são pessoas completamente racionais. Então, o emocional dele é racionalizado. Então, assim, é raro você ver alguém que tem uma psicopatia alta sofrendo, exceto que tem uma grande questão, que é quando eles se sentem manipulados, né? O traço de caráter psicopata, quando a dor dele é da manipulação. Então, quando ele se sente manipulado nas suas questões que, por exemplo, sustentam ele como um sujeito de negócio, como um sujeito de negociações, que é quando ele sabe como se relaciona no mundo a partir disso, né? Que lembra? Desde lá da infância, ele foi se ligando que o fato dele fazer A, ele ganhava B. E que, às vezes, ele se coloca numa posição, lembra também, de vitimista. Então, às vezes, a dor, né, do coração partido pode cair no vitimismo. Então, você pode receber pessoas que estão ali com o coração partido e elas estão numa posição vitimista. Ela está numa posição onde ela se coloca de vítima e às vezes aponta que aquele coração partido foi decorrente do que a outra pessoa fez. Então, assim, é meio que aquela frase de Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que Paulo. Então, a gente tem que se atentar a isso, porque o traço de caráter psicopata,
quando ele tá, às vezes, ele tá nessa fase vitimista, porque ele passou aí por esse coração partido, quer dizer o quê? Que ocorreu, às vezes, uma quebra de contrato. Que para ele é bem isso, né? Quando ele se sente manipulado na sua base de existência, né? Quando ele entrou num relacionamento, onde todo relacionamento com um psicopata real, né? Ele vai negociar, ele vai deixar isso, às vezes não tão claro, mas a maneira com que ele vai dando o formatão desse relacionamento é uma maneira de trocas, né? Ele vai estar sempre deixando isso claro, olha, você faz isso pra mim, eu te dou isso, ele tem uma dinâmica, né, de negociação. E quando, por exemplo, ele se sente usurpado, quer dizer, nessa questão da negociação, quando ele sente que ele tá manipulado, quando a outra, às vezes até um sentimento que ele tem, que ele não tá conseguindo controlar, porque como ele é totalmente racional, e às vezes a paixão, por exemplo, ela causa isso em qualquer tipo de traço, mas às vezes um traço que ele é muito mais racional, como por exemplo um psicopata, ou um traço de caráter mais esquizoide, e quando eles, por exemplo, estão passando pela bioquímica da paixão, eles podem dar uma pirada. Por quê? Porque eles não vão conseguir usar totalmente o racional para fazer as negociações da maneira que eles se sentem confortáveis. Principalmente se você tem... aí esquece um pouco a esquizoidia, mas indo pra psicopatia mesmo, total, nua e crua, como eles são seres de negócios, eles estão sempre negociando, e se de repente aquela bioquímica, né, aquela coisa da paixão adentra no universo dele, a ponto de alterar o fisiológico dele, que esse fisiológico vai deixar ele numa demência temporária, que ninguém tá sujeito a escapar desse vulcão de sensações, né? Quando você, por exemplo, entra num processo de namoramento. Quando esse sujeito tá passando por essa fase, né, de enamoramento mesmo, brabo, que a bioquímica tentou entrar, às vezes ele pode entrar nessa posição vitimista, entendeu? Ou às vezes ele tá tão tomado por essas sensações que ele vai tentar de alguma maneira manipular isso para que ele volte a estar no comando de novo. E quando, por exemplo, ele pega, de repente se apaixona por uma pessoa que consegue captar isso e consegue manejar essas manipulações, e que de alguma maneira cinde, porque seja lá que a pessoa se sentiu desconfortável, ou que a pessoa falou assim, não quero ter um relacionamento com uma pessoa que tá sempre tentando tá manipulando a situação para não se entregar. Às vezes acontece muito disso, que às vezes acontece, você tá tendo um relacionamento com uma pessoa que é madura, que sabe o que tá acontecendo, que vê que o traço psicopata tá manipulando uma situação, e que essa situação, porque ele quer estar sempre no comando, ele é um líder nato. Então, assim, quando você vai se relacionar com uma pessoa que tem uma psicopatia alta, você tem que entender que, além dele ser uma pessoa líder, né, que muitas vezes são grandes administradores, executivos, chefes, estão sempre numa posição de liderança. Só que quando entra sentimento, às vezes entra essa coisa da paixão, eles tentam manipular situações, ele tenta manipular outra pessoa, e quando a outra pessoa é uma pessoa que já tem uma ciência sobre isso e revoga, né, algumas dessas funções, ele meio que pira, ele pode entrar numa posição de vitimista, né, para poder, através, aí já que eu não consegui pela manipulação, vou conseguir pelo lado, emotivo, pelo lado do vitimista, que às vezes eles também fazem isso. E de alguma maneira cindiu esse relacionamento, e aí o que ele sente, quando ele sente que ele perdeu, e ele não queria ter perdido aquele objeto, por exemplo, né,
que ele prezou muito, ele acha que depositou muito, ele acha que ele fez boas negociações. E quando tem essa quebra, porque quando você termina um relacionamento com um traço de caráter psicopata, é como ele se sente como se você tivesse quebrado um contrato. E quando ele sente que ele quebrou um contrato, que era um contrato que ele prezava muito e que ele não achava que ele ia perder aquela empresa, relacionamento, que ele não achava que ia perder aquela, ou que ela ia perder aquele pau, sei lá, aquele falo mágico e coisa e tal, o que acontece? Essa posição de estar nesta posição de não estar no controle faz com que ele se sinta manipulado. E aí a dor realmente do coração partido tá muito mais na questão de que, nossa, eu não consegui manipular aquela pessoa a ponto daquela pessoa estar dentro da minha rede. E essa negociação, ela se perdeu em alguma parte do caminho. Então, ele sente essa coisa como se fosse realmente uma quebra de contratos. E a dor do coração partido, no caso do psicopata, ela tem que ser vista como realmente uma quebra de contratos, onde tem que ser colocado ali quais foram as falhas que levaram àquela perda daquele contrato. Olha, você me prometeu isso e não deu aquilo, ou aquela pessoa tem que ser pontuada onde ela manipulou, para que ele entenda que nos próximos relacionamentos, dependendo de como ele maneja ou fala determinada coisa, ou deixa de falar, porque às vezes o que acontece? Eles, para poder, às vezes, se sentir por cima, para poder sentir que ainda é o líder da situação, às vezes eles dão essas coisinhas, faz aqueles joguinhos de amor, de sumir, ou às vezes tenta manipular a situação por ceninhas de ciúmes, colocam pessoas das quais pode causar na outra um sentimento, ou no outro, né, um sentimento de olha o que você perdeu, entendeu? Então, assim, eles têm essa facilidade de fazer joguinhos, né? Então, quando a gente pensa em como a gente vai tratar um coração partido de um traço de caráter psicopata, a gente tem que levar em consideração quais foram os jogos, quais foram as manipulações que ele fez, né? Ou que eles fizeram, né? Com o meio ou com a pessoa da qual ele estava se relacionando, que levou à cisão do outro lado. E levando em consideração quais foram os mecanismos de defesa que aquela outra pessoa teve para com os atos do psicopata, né? No psicopata no sentido de traço, tá, gente? Não é o psicopata da psicologia forense nem do compêndio de psiquiatria. É um traço, só para relembrar. E deixa um like aí pra tia se você está assistindo o vídeo até agora. Então, só para relembrar, ele tem toda essa conotação, né? Normalmente, as pessoas que são mais psicopatas, têm um traço mais psicopatas, eles não vão sofrer tanto quanto, por exemplo, um oral, um rígido, um masoquista e mesmo um esquizoide, que o esquizoide ele vai sofrer, mas ele também racionaliza, mas ele vai pirar o cabeção e vai criar novas situações. Desculpa o barulho. E vai criar situações imaginárias. Já o psicopata, ele vai sofrer na questão da quebra de contrato. O que ele perdeu? Entendeu? Ele perdeu uma perereca gostosa, ela perdeu um falo interessante, ou o que ele perdeu financeiramente, o que ele perdeu na questão das trocas. Então, assim, o tratamento para curar um coração partido de um psicopata tem muito mais a ver com as negociações que ele deixou de ter, ou quais foram as coisas que ele perdeu, ou que ele deixou de saber manipular, para lidar com a dor que ele tem da sensação dessa quebra de contrato. Olha só. Já é completamente diferente, assim, quando você vai tratar, por exemplo, um rígido com um oral, que vai sofrer o ciúme, vai
passar por N coisas. Às vezes um masoquista que tem ali uma oralidade grande, que vai ficar sofrendo, se martirizando, achando que a culpa, que ele fez merda. Já no caso de tá tendo uma cisão, né, um coração partido com o psicopata, o sofrimento dele tá muito maior. É uma comparação como se fosse um executivo perdendo um contrato importante. Como tratar a mente de um executivo ou de uma executiva que perdeu uma boa negociação, entendeu? Que ele considerava como uma boa negociação. Então, a coisa vai muito mais para essa nuance, né, de atendimento, que assim, entender o que rolou nessa quebra de contrato. E entendendo o que rolou nessa quebra de contrato, ver quais foram, vamos colocar assim, os gatilhos que despertaram nesse traço, que lhe trouxe para esse campo de reflexão de dor, porque ele vai levar muito mais para o campo de reflexão e dor, que é diferente de outros traços, que vai levar muito mais para a questão da dor do coração partido. Esse é um dos traços que ele pode pirar tanto para vitimização, vai falar assim, ela é uma filha da puta, ele é um filho de uma puta, ela me fez isso, ela roubou, ela queria só minha casa, meu carro. Ele vai olhar as coisas que perdeu. Ela vai olhar as coisas que deixou de ganhar, ou que perdeu, ou que não conseguiu negociar. Eles vão pirar muito mais no que eles... Ou às vezes perder um relacionamento, um sexo bom, entendeu? Eles vão... eles têm uma tendência também de manipular as pessoas que estão do lado de fora, pra ficar do lado dele ou dela, quanto aos motivos pelos quais aquele coração partido tá acontecendo. Olha, não, ela é uma vagabunda, dava em cima de outros caras, ou ele é um vagabundo, ficava com um monte de mulher. A tendência deles é ir para um vitimismo. E em cima disso, manipular o meio que está em volta para poder eles ficarem numa posição de eu tô aqui com o coração partido, mexido, porque... Aí ele vai pro vitimismo. Então, quando você for atender, se você for um psicopata na dor do seu traço aí, do coração partido, o interessante é você nomear, entendeu? Porque como você é muito racional... ou você que está atendendo um psicopata, eles são muito racionais, racionalizar quais foram essas coisas, porque a tendência que ele tem de botar a culpa no outro, a culpa é sempre do outro. No traço de caráter psicopata, o coração partido, ele não vai parar para pensar, por exemplo, nossa... teve um contrato. Eles são muito assim também. Se você fizer contratos, eles vão tentar seguir. E se a outra parte de alguma maneira quebrou o contrato, a culpa vai cair completamente em cima da outra pessoa. Então, quando você vai tratar uma pessoa psicopata com coração partido, você tem que entender assim, quais foram os contratos que vocês fizeram, quais foram os acordos. Por exemplo, se você for um advogado que estiver assistindo esse vídeo, se for um juiz, se for alguém da parte jurídica que quiser entender como funciona a mente de cada traço, esse é um traço que você tem que diretamente conversar quais foram as coisas que vocês, como casal ou como sociedade, colocaram ali como contrato, quais foram o combinado, né? Com eles o combinado não sai caro. Quando esse combinado sai, tipo, ela falou que não ia fazer isso, ou ela falou que ia fazer aquilo, ou ele falou que ia fazer aquilo outro, ele me prometeu que se eu fizesse aquilo, eu ia ganhar aquilo. Então, assim, eles são muitos da negociação, são verdadeiros comerciantes emocionais. Então, a palavra é essa. E quando esse comércio, de alguma maneira, sofreu algum tipo de usurpação, ele, de alguma maneira, ele tem que ser entendido, porque na cabeça do psicopata, ele vai achar que a outra pessoa é um grandíssimo filho de uma puta, ou uma grandíssima filha da puta, entendeu? Então, assim, eles vão estar sempre pensando que a culpa é do outro, porque, de alguma maneira, na cabeça deles, eles criaram, sim, que eles acham que a negociação tinha sido bem explícita, e às vezes acontece que no meio do caminho, questões emocionais, questões de ordem financeira,
N motivos, pode fazer com que esses contratos se diluam, às vezes tenham pequenas alterações. E essas diluições e alterações do contratual, né, nesse comércio emocional do psicopata, faz com que ele se sinta no lugar de vítima. E é onde ele vai se colocar. Quando ele vai, por exemplo, para uma terapia, ou quando ele vai lá conversar com os amigos, ou vai desabafar, ou às vezes até atrás da família ou de amigos da pessoa que é relacionada com ele, para massacrar a pessoa, para ele poder de alguma maneira sentir que está manipulando as pessoas das quais essa pessoa convive, para poder de alguma maneira se vingar dessa pessoa, às vezes, para a pessoa para ele sentir, por exemplo, que teve algum dano para aquela pessoa, para ele poder se sentir ainda no controle da liderança desse comércio emocional. Então, assim, se relacionar com uma pessoa que tem um traço de caráter psicopata é uma questão bem delicada, porque assim, se você não acordar tudo com essa pessoa, qualquer coisa que você saia assim, que ele acha que tá saindo do controle dele, ele vai tentar controlar de outras maneiras. E quando ele for controlar de outras maneiras, pode ser que ele vai entrar, às vezes, num mundo paralelo dessa outra pessoa e vai fazer com que essa outra pessoa sofra consequências que às vezes está vindo de outros lugares e no fundo ele sente que dessa maneira ele está controlando. Então, quando você for atender, ou se você for uma pessoa que tem um traço de caráter mais psicopata, tem que estar atenta a essas nuances. E quando você vai realmente se relacionar com esse traço, tem que acordar tudo. Porque inclusive quando você vai atender um paciente que tem um traço de caráter mais psicopata, até no momento que você estiver fazendo a consulta, você tem que deixar tudo acordado. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Seu tratamento vai para esse caminho, seu tratamento vai para isso, seu tratamento vai para aquilo. Você tem que deixar tudo explícito, porque até a função do terapeuta, nesse caso, pode ser mal interpretada se a gente não deixar tudo bonitinho, todos os pingos, os is, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, tem que deixar tudo negociado, porque o barato, né, o barato não sai caro, né? No caso de tratar um psicopata, a questão dele do coração partido tá muito mais ligada ao que ele perdeu, não as questões emocionais. Às vezes existe sim uma perda emocional, por quê? Ele não é um único traço, entendeu? O barato não sai caro, né? Ele não é um único traço. Às vezes ele tem ali ele tem uma esquizoidia alta, tem uma oralidade alta, às vezes tem uma rigidez. Então, entendeu? Se tiver rigidez com psicopata, você já sabe que aquelas pessoas ciumentas que é daqueles dos filmes, né? Que é tipo, vai perseguir na rede de social, vai estar atrás o tempo todo da pessoa, vai metrificar, aquelas pessoas que colocam escuta telefônica. Então, é só, imagina, você tem um rígido, que já é uma pessoa que já vai pro ciumento, e com um psicopata, que é uma pessoa manipuladora, então você imagina um ciumento manipulador com alta psicopatia. É bem complicado. Então, quando você for atender, ou se você for esse paciente que é mais psicopata, você tem que estar ligado numa única coisa. Seu coração só vai ser sarado de verdade, esse partido, quando você entrar em contato com os verdadeiros contatos, né? Com os verdadeiros contratos, na verdade, que você fez com aquela pessoa. E sentar com essa pessoa e conversar com essa pessoa de verdade, falar assim, olha, eu pensei que você fosse fazer aquilo, eu pensei que você fosse fazer aquilo, eu pensei que você fosse fazer aquilo. A melhor maneira de tratar um coração partido de um psicopata é botar ele em contato com os contratos que ele fez com aquela pessoa. De alguma maneira, se ele tiver como conversar com essa pessoa do coração partido, quais foram as cláusulas do contrato que a outra pessoa quebrou, é muito mais fácil dele entender, e ele provavelmente ele vai sofrer por um tempo quando ele sabe que ele tem uma perda sexual, às vezes tem uma perda de um apoio situacional, nem emocional, porque eles não precisam tanto de apoio emocional, exceto se eles tiverem oralidade. Se eles tiverem uma oralidade alta,
Com um psicopata, lógico que ele vai sentir também essa perda emocional, porque ele depositava naquela pessoa, às vezes, inclusive, essa pessoa como uma posição de segurar broncas emocionais dele. Então, todas essas questões, quando você vai tratar um paciente psicopata, você tem que deixar isso bem claro, fazer ele escrever, inclusive assim, a autoescrita para um paciente psicopata é super importante. Você faz ele escrever e assinar. Você faz ele escrever e assinar tudo que ele está falando e trazer quais foram as coisas que ele ali negociou com a outra pessoa e qual foi, qual a cláusula que a outra pessoa quebrou para que rompesse esse negócio, esse comércio emocional com o outro. Entendendo que ele funciona dessa maneira, que é bem isso mesmo, né? Que as relações são relações comerciais de negócio na cabeça dele, inclusive o próprio casamento, às vezes o próprio relacionamento, mesmo que fale assim, não, eu amo. Não, ele ama mesmo aquela pessoa, mas ele ama contratualmente. Ele ama porque aquela pessoa entrou em acordo com ele com as questões dele, tanto de troca, para que ele não usasse, inclusive, essa coisa do vitimismo. E quando ele tá no vitimismo, ele tá na dor, ele tá no coração partido, né? Porque ele vai vir como vitimista quando ele vem para o consultório, quando ele vai para o atendimento, quando ele vai desabafar com os amigos, ele vai se juntar com as pessoas, fazer os complozinhos, ele vai estar numa posição muito mais de vitimista, detonando a outra pessoa, defamando a outra pessoa, falando mal, colocando a outra pessoa abaixo da merda do cocô de cavalo, entendeu? Do bandido. E aí, para ele poder estar numa posição, ou para ela poder estar numa posição superior, inclusive na dor. Então, quando essa pessoa chega detonando o outro, e que você observa o formato anatômico corporal dela, tá ali nas configurações do triângulo ao contrário, senta, escuta e depois anota tudo, faz ele anotar e assinar, para ele entender que ele tá numa negociação ali também, para ele entender que tá tendo um contrato ali, que ele tá assinando, que ele tá vendo, que ele tá falando, que tem que trazer esse outro contrato do outro, que são as coisas que ele acordou com o outro, para que ele entenda por A mais B o porquê que acabou. Porque que aquela negociação, aquela troca emocional que ele faz, né, de alguma maneira cindiu. E para ele poder entender exatamente onde que ele errou, para que no próximo contrato emocional ele não erre de novo. Fica a dica.